Depois de quase 20 anos de casamento, eu descobri uma traição. E além de me trair, ele me chamava de fedida, gente. Pois é. Meu marido me traiu depois de 14 anos de casamento. Só que se você pensa que a traição foi a pior humilhação que eu vivi, espera até eu contar o que ele começou a dizer sobre o meu cheiro. Gente, essa história é de uma seguidora. Só ouve e depois você dá sua opinião. Eu sou casada há 20 anos. Meu marido nasceu e cresceu no evangelho, mas eu não. Quando eu conheci ele estava afastado da igreja, né? Antes de mim ele teve um relacionamento e desse relacionamento nasceu uma filha e depois eles se separaram. Quando nós começamos a nos relacionar, ele estava voltando para a igreja, voltando para os caminhos do Senhor. Inclusive ele se batizou e nós namoramos e depois de 2 anos a gente se casou. No começo, a gente não tinha praticamente nada, a gente morava de aluguel, nós fomos construindo a nossa vida aos poucos e com o passar dos anos, Deus foi nos abençoando e nós conseguimos conquistar nossas coisas e finalmente a gente saiu do aluguel. Eu acreditava que a gente estava construindo uma história para a nossa vida inteira. Até que depois de 14 anos de casamento veio uma bomba, gente. Eu descobri que meu marido estava me traindo com uma mulher que também era casada. E para piorar, ela dizia que estava grávida dele. Essa mulher era uma nova cliente minha. Eu trabalho na área de beleza. E ele começou a frequentar o meu espaço. Aos poucos ele foi se aproximando e fingindo, ela foi se aproximando, fingindo ser minha amiga, sabe? Só que eu comecei a desconfiar de algumas coisas. Fui atrás, né, e acabei descobrindo tudo. Meu marido nem conseguiu negar, porque eu tinha provas, então, contra provas não há argumentos. Quando eu descobri, eu saí de casa. No meio de toda aquela confusão, ainda aconteceram brigas entre ele e a minha família, passei dias longe. Durante esse período, ele insistiu muito para que eu voltasse. No fim, eu acabei voltando. Ele dizia que o bebê daquela mulher não era dele, mas do marido dela. Enquanto isso, ela publicava indiretas nas redes sociais para mim, fazia postagens para me atingir, chegou a me humilhar dizendo que tinha realizado o sonho dele de ter um filho, e essa era uma ferida muito profunda para mim. Infelizmente eu tenho dificuldade para engravidar e eu precisaria de tratamento. Meu marido tem condições financeiras de me ajudar a fazer esse tratamento, mas ele não quer arcar com as despesas e eu não consigo pagar tudo sozinha. Antes de toda essa história acontecer, ele chegou a dizer que em 4 anos, se eu não desse um filho para ele, ele ia arrumar uma por aí. Olha só. Imaginem como essas palavras entraram na minha cabeça. Quando apareceu uma mulher dizendo que estava grávida dele, tipo assim, eu fiquei maluca, né? Foram aproximadamente 9 meses de muita dor e sofrimento. A minha saúde emocional, gente, ficou muito abalada. Eu desenvolvi ansiedade, entrei no estado depressivo, perdi cerca de 10 quilos. Eu trabalhava como eu conseguia, né? Quando chegava em casa eu chorava o tempo inteiro, fazia minhas coisas chorando, eu só queria chorar. Quando eu voltei pro meu marido, eu pensei que ele mudaria comigo. Eu imaginava que depois de tudo que tinha acontecido, ele ficaria arrependido, sabe? Carinhoso, tentaria reconstruir nosso casamento, me reconquistar. Mas aconteceu o contrário. Minha vida dentro de casa ficou ainda mais difícil. Ele começou a me tratar muito mal. Xingava, falava palavras de baixo calão, me humilhava. Quando eu tentava conversar, ele mudava a situação de tal maneira que no final eu acabava aparecendo como a culpada e ele como a vítima. Como sempre, né, gente? Enquanto isso, eu continuava sofrendo com a dúvida sobre aquela criança, se era dele ou não. Eu não sabia o que aconteceria quando o bebê nascesse. E em determinado momento, meu marido chegou a dizer que se a criança fosse dele, ele pegaria o bebê pra gente criar. Gente, minha cabeça ficou a mil. Eu disse que eu não ia aceitar. E aí ele respondeu que ia ver a criança de qualquer maneira. Ele era louco para ser pai. Mas aquilo não fazia sentido para mim. Como ele faria isso sem o marido daquela mulher descobrir? E ela iria deixar? Pelo que eu sabia, ela dizia pro próprio marido que o filho era dele. E ao mesmo tempo dizia pro meu marido que o bebê poderia ser dele. Quando a criança finalmente nasceu, ela disse que o filho era do marido dela e que cada um deveria seguir a própria vida. Só que até hoje, uma pergunta não sai da minha cabeça. Será que ela realmente sabe quem é o pai ou ela simplesmente resolveu dizer que era do marido para evitar mais confusão na vida dela? Resolveu aquietar o facho, né? E cuidar do filho lá com o marido. Depois do nascimento da criança, eu achei que finalmente eu conseguiria respirar. Só que eu não consegui. Ficaram as dúvidas, a insegurança e a desconfiança sempre dentro de mim. E mesmo depois de tudo isso, meu marido continuou me tratando mal. Gente, ele chegou a dizer que a culpa da traição tinha sido minha porque nós não tínhamos intimidade do jeito que ele gostava. Só que isso não era verdade. Nós tínhamos uma vida íntima ativa. Mesmo assim, ele encontrava maneiras de mudar a direção das coisas e colocar a responsabilidade sobre mim. Conversar com ele é muito difícil. Eu tento dialogar, chegar a um acordo, mas parece que
tudo precisa ser do jeito dele. Nós praticamente nunca saímos para passear ou se divertir, porque ele nunca quer. Quando eu digo que eu gostaria de sair um pouco, ele fala assim que eu só quero viver no mundo. Diz que mesmo se a gente saísse todos os dias, eu ainda seria pouco pra mim, que eu queria sempre mais, sabe? Que eu só quero saber de passear. Só que não é isso, gente. Ele vive trabalhando. Dentro de casa, muitas vezes, eu me sinto mãe, esposa e até babá dele. Ele quer que eu faça absolutamente tudo pra ele, eu dou tudo na mão. E quando eu não faço alguma coisa que ele espera, acontece um escândalo. Parece que pra ele só tá tudo bem quando eu obedeço ele, quando eu faço a vontade dele. Mas existia uma coisa que me destruiu muito. Assim, a pior coisa que eu vou contar pra vocês agora. A minha autoestima. Gente, tenho até vergonha de falar isso. Meu marido começou a dizer que eu tenho mau cheiro. Eu já fiz exames, tá tudo certo nas minhas partes íntimas. Eu tenho uma boa higiene, cuido de mim. É claro que qualquer pessoa pode ter algum odor em algum momento do dia, mas a forma como ele fala ultrapassa isso. Ele me humilha. Ele diz que quando eu tomo banho, fica mau cheiro no banheiro, que eu sou fedida. Fala que todo mundo sai do banheiro cheirando sabonete, menos eu. Diz que a minha toalha fede, o sabonete fica fedido. Eu não sinto esse cheiro que ele diz sentir. Ele chegou ao ponto de comparar comigo outras mulheres que visitam a nossa casa. Diz que quando alguma visita feminina usa o banheiro, não fica cheiro ruim, mas quando eu uso, fica podre. Isso me deixou extremamente constrangida. Eu cheguei a sentir tanta vergonha que até a minha vontade de ter intimidade com ele diminuiu, porque eu fico constrangida. E houve algo que tornou tudo ainda pior. Ele contou essas coisas para a mulher com quem ele se envolveu. Depois, ele usou essas informações para me expor mais nas redes sociais. Aquilo me destruiu ainda mais. Também aconteceram situações em datas que deveriam ser especiais. Em 2 aniversários meus, ele fez e falou coisas que acabaram completamente com o meu dia. Datas que deveriam ser felizes, terminaram comigo chorando, gente. Já aconteceu algo parecido no Natal, no Ano Novo. Tem ano que ele repete esse comportamento justamente nessas datas. Mesmo depois de tudo, eu preciso dizer que ele também tem um lado bom. Ele consegue ser carinhoso. Ele é trabalhador. Não costuma sair com amigos. Não chega tarde em casa. Talvez seja justamente isso que que torne tudo ainda mais confuso pra mim, sabe? Quando eu me casei, foi pensando em permanecer casada pelo resto da vida. Eu não entrei num casamento pensando em separação. Só que vivendo dessa maneira, eu não sou feliz. Eu tô com ele, mas não sou feliz. Eu não queria me separar. Mas existem momentos em que as atitudes dele me fazem desejar ter coragem para ir embora. O problema é que eu percebo que eu desenvolvi uma dependência emocional muito grande mesmo. Quando eu fiquei aqueles 10 dias separada dele, eu praticamente não conseguia comer e vivia sob efeito de medicamento. Por isso eu tenho medo de não conseguir seguir minha vida sem ele. Eu fico em pânico. Eu também não procuro ajuda psicológica por causa da reação dele, embora conheça que eu preciso de ajuda e que eu não sei mais o que fazer da minha vida. Desde que a gente se conheceu, eu também me converti, por isso eu ainda carrego dentro de mim a esperança de que Deus possa fazer um milagre na minha vida. Essa é apenas uma parte da minha história. Ainda existem outras coisas que aconteceram durante esses anos, mas eu vou deixar para contar em outros relatos. Agora eu quero saber a opinião de vocês, principalmente de quem já viveu um relacionamento longo. Depois de quase 20 anos de casamento, vocês continuariam tentando reconstruir essa relação ou entenderiam que chegou a hora de escolher a própria paz? Para essa história, assim, eu pergunto para vocês, né, gente? Essa seguidora tá sofrendo muito. E eu pergunto para vocês, que solução, né, tem uma pessoa dependente a esse ponto emocional? Dependente emocional a esse ponto, uma pessoa tão que faz tanto mal para ela, né? E ela não consegue largar desse mal. É como um vício, né? O cigarro, ele faz muito mal. Tem pessoas que não conseguem largar, a maioria. Então tem coisas que faz mal e a pessoa não consegue largar. E deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu conselho para essa minha seguidora, tá bom? Para essa nossa amiga que vai ler todos os comentários. Que Deus te abençoe. Se você tem uma história forte, manda para mim pelas mensagens que eu conto aqui. Me segue, compartilha. Que Deus te abençoe e um beijo no teu coração.